Olá a todos, estamos aqui hoje às vésperas do dia 5 de outubro de 2013, dia em que se comemora com muita alegria os 25 anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Deveria ao menos ser um motivo de alegria, porque na teoria a Constituição seria a mãe da democracia no Brasil. Deveria levar no colo a democracia com todo o carinho, com todo o zelo que tem uma mãe para com o seu filho. O que acontece é que no meio dessa história a gente pode dizer como que se tivéssemos um pai daqueles meio patriarcal que volta e meia passa por cima das leis, inclusive aquelas morais, para dizer que é o responsável pela família, que é ele que manda na família e que os filhos devem obedecê-lo. E já não importa muito o que o filho diga, né? Às vezes ele pode até estar num momento de uma rebeldia juvenil, como dizem, mas seja como for, eu quero fazer essa metáfora com aquele tipo de pai patriarcal que não tem jeito não, ele é o pai e ele que manda na casa. Então, esse pai seriam, fazendo na metáfora, os nossos políticos e juízes que acabam quase que diariamente rasgando a Constituição, botando fogo na Constituição, ou parecendo que num ato de extrema maldade ignoram a Constituição. E certamente todos vocês sabem, quero acreditar eu, que a Constituição garante, entre outras coisas, entre todos aqueles artigos que ali estão, coisas que são extremamente básicas, e já no início da Constituição isso fica claro. Então todos nós deveríamos ter acesso à moradia, coisa que sabemos que não temos. Quando eu, que moro numa cidade de um estado que seria relativamente desenvolvido, vejo moradores de rua diariamente. Deveria garantir acesso à educação, e também não preciso ir longe para saber que mesmo na minha cidade crianças não têm nem acesso à creche, quem dirá uma educação de qualidade. E aliás, os nossos professores do estado estão em greve, por si só já demonstram um certo caos na educação. Deveria garantir saúde, e já não garante nem na nossa cidade, como vimos recentemente acontecer, onde com a aprovação dos próprios políticos, vereadores da nossa cidade, só uma observação dos 15 vereadores que temos na nossa cidade, 3 deles são médicos. Então, vocês já conseguem fazer a conexão de por que foi aceitável a diminuição da carga horária dos médicos de Venâncio Aires de 40 para 20 e de 20 para 10, onde a explicação e o motivo dessa redução de carga horária dos nossos médicos seria a falta de interesse dos mesmos em trabalhar no município, ganhando 10 mil reais por mês. Então eles acham que trabalhar 40 horas por semana e ganhar 10 mil reais é muito pouco. Desculpe, senhores médicos, eu tenho muitos amigos médicos, talvez eles não gostem de ouvir isso, mas eu sempre imaginei que acima de tudo, inclusive do dinheiro, havia uma real intenção de ajudar os seres humanos em momentos de aflição. Então, quando você diz, eu não quero trabalhar por 10 mil reais, você pode ter certeza que existem pessoas numa fila sofrendo. Assim como eu também acreditava, mentira, eu nunca acreditei nisso. Vamos dizer que eu acreditei um dia que os políticos entrassem também para ajudar a população e a cidade. Mas bem sabemos que estão lá por causa do dinheiro e do poder. Isso é óbvio, todo mundo sabe, e se tem algum político me ouvindo nesse momento, o sabe tanto quanto eu. Então esse fato foi lamentável, os vereadores aceitaram, parece que tivemos somente um voto contrário, dos 15,
2 médicos se absteram, porque obviamente iria interferir, né, no salário deles, enfim, é o trabalho deles. Mas é óbvio que nas entrelinhas e entre 4 paredes havia todo um complô bem organizado para que se aceitasse uma situação tão lamentável quanto essa. Então, para você que está aí numa fila de hospital, de SUS, em Venâncio Aires, saiba que o problema vai aumentar. Podem escrever o que eu estou dizendo, o problema vai ser muito maior e não vai se resolver. Talvez resolva para os médicos, que aliás, o nosso próprio prefeito de Venâncio Aires é médico. Então, isso é lamentável. E bem, então não garante a saúde, nem no nosso município, quem dirá em outros municípios que são extremamente precários, cidadezinhas lá do interior do Tocantins, eu fico imaginando como é a coisa por lá, embora já tenha morado em uma cidade de 8 mil habitantes no interior de Goiás, então eu sei o que eu estou falando, o que é isso. Então a Constituição, ela não nos garante, na prática, nem recursos básicos, quem dirá coisas como a democracia, a liberdade de expressão, não garante. Não garante porque nem em Venâncio Aires eu tenho liberdade de expressão, onde alguns meios de comunicação simplesmente me boicotam. Vejam bem, o Daniel não pode comentar no Facebook, em suas páginas, porque o Daniel foi bloqueado. Então, lamentavelmente, essa Constituição poderia estar numa lixeira que não ia fazer diferença, porque na prática não acontece o que está escrito aqui. Todos os brasileiros, todos, incluindo juízes e políticos, deveriam estar abaixo dessa lei. Mas não estão abaixo da Constituição, estão acima da Constituição. Então a gente vê casos como aconteceram recentemente de mensaleiros que fizeram, e a gente não precisa lembrar, todo mundo sabe, e estão aí livres e soltos. E, por outro lado, jovens que estiveram se manifestando, né, nas ruas desde junho, estão aí sendo presos, como recentemente aconteceu com alguns mascarados, levados inclusive para presídios como Bangu, por estarem se manifestando e talvez quebrando uma vidraça. Enquanto os nossos políticos simplesmente cagam em cima da nossa Constituição e estão aí fazendo leis, estão ocupando lugares, inclusive como presidentes do Senado, né? O Senado, que aliás também deveria ser rasgado e jogado fora, porque deveria existir como um exemplo de caráter, né? Como não serve, já poderia ter sido também, vamos entender metaforicamente, jogado fogo naquele Senado, porque não serve para nada, não dá exemplo de nada. E vem outro ponto que eu queria falar, além do ponto da Constituição, que amanhã eu particularmente irei fazer um minuto de silêncio. O outro ponto foi esse que eu falei, da questão da saúde em Venâncio Aires. E outro ponto que eu queria compartilhar é o ponto onde 2 vereadores foram chamados pelo prefeito municipal para ocupar cargos de secretaria. Vamos lá. O que você faria se sua empresa ou sua família, né, na sua casa, sua empresa familiar, estivesse passando por um momento difícil, apertado, com poucos recursos, não está entrando muito recurso na empresa, a empresa não vai muito bem. Ou a família também não vai bem, a mulher está desempregada, só tem o salário do marido, ou daqui a pouco ao contrário, só o marido que está em casa desempregado, a mulher trabalhando, aquela situação difícil. O que você faria em uma situação como essa? Bom, eu vou dar a minha opinião do que eu faria. Primeira coisa, conter despesas. Não só faria como fizemos aqui em casa, como deve ser a situação da maioria dos brasileiros, a situação não está lá muito favorável. Então o que a gente fez? A gente olhou e observou alguns pontos que não eram de suma importância e fomos nos retirando, né? Diminuindo uma coisa aqui, outra ali.
Cancelamos, por exemplo, a assinatura do jornal, da Folha do Mate. E fomos reduzindo, né? Reduz aqui, compra menos ali. Mamãe já não deixou eu comprar um azeite de oliva que eu gostava, eu tenho que comprar agora um de marca inferior, mas tudo bem, faz parte, são os momentos, todo mundo acho que já passou por isso, com exceção de alguns que talvez estão acima das leis, né? Mas o que acontece em Venâncio Aires? Já vimos o prefeito falando abertamente no jornal, inclusive, que a situação do município é extremamente preocupante, que há uma grande chance, inclusive, de Venâncio fechar o ano, assim como vem acontecendo em vários municípios do Brasil, quase todos talvez, né, fechar o ano sem conseguir deixar tudo organizado. Porém, o que fez o nosso prefeito numa situação como essa, tão difícil? Ele tirou 2 vereadores de suas cadeiras e o colocou para ocupar secretarias. O que significa isso? Significa que um deles, o senhor João Stal, aquele mesmo da famosa frase "vai trabalhar vagabundo", ele deferiu essa frase para a gente do movimento que estava se manifestando no dia 7 de setembro, ele o chamou e o colocou na Secretaria do Meio Ambiente, o advogado João Stal. Então o senhor João Stal vai assumir a secretaria ganhando mais de R$9.000 por mês. Até então, quem era o secretário era o Fernando Heisler, que ocupava a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Então, o senhor prefeito chamou o senhor João Stal e agora assume a Secretaria do Meio Ambiente ganhando R$9.000 por mês. A explicação, o motivo, é porque o senhor João Stal, enquanto advogado, poderia ajudar a fazer cumprir algumas leis. Primeiro que a prefeitura já tem um jurídico bem capacitado para fazer isso. Bem capacitado, ou ao menos deveria ser, né? Temos procurador-geral, procurador-geral adjunto e toda uma gama de jurídico, né? Que é muito bem assessorado. Então, só por si só, já não tem explicação por que desse chamado. Segundo que as pessoas que trabalham na Secretaria do Meio Ambiente conhecem bem as leis. E já poderiam fazer seus pareceres e enquadrar e enviar para o Ministério Público as infrações. Não há a menor necessidade de ter um tal advogado, que pode ser advogado, mas não é específico da área ambiental. E bem sabemos que a área ambiental é uma área extremamente ampla. Tem pessoas que são especialistas nessa área. Então que se chamasse um especialista nessa área, na pior das hipóteses. E não alguém que está lá, teoricamente, já fazendo os seus projetos e, enfim, tirar o cara de lá e colocar numa secretaria. E o segundo é a senhora Ana Teixeira, que foi colocada numa secretaria que de tão estranho nome eu nem lembro. É alguma coisa como Secretaria de Governo. Vai ficar lá, teoricamente, por 30 dias. Fazendo o quê? Para ganhar R$9.000 por mês. Vereadora essa que é do mesmo partido, inclusive, do senhor prefeito, e que há aí alguns boatos de que poderia ser uma candidata à prefeitura de Venâncio Aires no futuro breve. Então, assim como outros boatos, né, de que a senhora Ana Teixeira tinha uma assessora que já não tem mais, foi retirada uns 2 dias atrás, por ter um atestado de escolaridade falso. Teoricamente, ela disse que essa assessora, que teria concluído o ensino médio, não concluiu e colocou um atestado falso. Foi descoberto, então ela foi retirada como assessora da senhora Ana Teixeira, que
É muito difícil acreditar que a senhorita Ana não sabia disso. Mas, enfim, como a gente tem que cuidar com o que fala, principalmente ao dar nome aos bois, vamos dizer que essa mesma senhora Ana Teixeira, que também circula outros boatos por aí, mas enfim, a gente tem que cuidar com o que fala, porque existe uma Constituição, que no meu caso funcionaria muito bem, eu poderia pagar pelo que eu falo. Então vamos deixar assim. Está lá ocupando uma secretaria que na prática, se existisse ou não existisse, não mudaria nada. O problema é que muda quando a gente vai falar em dinheiro, porque vai lá ganhar uma secretaria que não estava sendo nem ocupada, não tinha secretário nessa secretaria, vai ser ocupada mais R$9.000 para alguém que vai ocupar esse cargo. Então, assim, é lamentável as situações que vem acontecendo na nossa cidade, quiçá no nosso país, e a gente continua. A gente continua fazendo os nossos protestos, os nossos movimentos. Recentemente recebemos o governador do estado, Tarcísio Genro, né, com muito carinho, eu particularmente estava lá com uma plaquinha. Dizem que apareceu um mascarado também na RBS, né, recebendo o governador, que no caso era eu. E, bem, a gente vai continuar com o nosso movimento, sempre como um mosquitinho, aquele mosquitinho que incomoda, que não mata, mas incomoda. E é isso, eu espero que cada vez mais as pessoas de Venâncio possam acordar, e estão acordando. Eu estou vendo muitas manifestações acontecendo em Venâncio Aires, seja para reclamar das condições das nossas ruas de Venâncio, seja para reclamar mesmo de condições de rodovias que são estaduais. Vejo as pessoas se pronunciando nas redes sociais também, né? Vejo os correios em greve, vejo os bancários em greve, vejo os professores em greve. Isso é muito bom. Eu sei que as pessoas gostariam de ter muito mais do que isso, mas certamente é um grande começo, um grande avanço para o Brasil. O fato de ver que sim, as pessoas estão acordando, embora que não tenha sido aquele gigante desperto e que tudo mudou, né? Mas as pessoas estão sim acordando, ao menos na nossa cidade eu sei que sim, e nós vamos continuar avançando, porque não avançar é recuar. Esse vai ser sempre o lema do nosso movimento Despertando. Gratidão pela atenção de vocês e até a próxima, e um feliz dia da Constituição Brasileira.